das Sagradas Escrituras para Cristo. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 5, versículo 39 ao 40. Este das Sagradas Escrituras a Cristo vai ser o tema que eu venho compartilhar com vocês. Amém? Diz assim, João capítulo 5, versículo 39 ao 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui, Jesus Cristo, ele vai abordar os religiosos, Jesus Cristo vai abordar os líderes daquela época, da sua época, que muitos conheciam as Sagradas Escrituras, muitos tinham conhecimento da Bíblia de capa a capa, muitos tinham o conhecimento claro das leis, dos mandamentos. Os religiosos daquela época guardavam muitas tradições, eles eram instruídos, eles eram homens sábios nas Sagradas Escrituras, eles eram homens que compreendiam o que a letra ensinava, eles compreendiam o essencial. Mas nós vemos que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela não é o fim em si mesma, mas ela nos conduz a Cristo. Por isso que hoje eu venho compartilhar com vocês este tema das Sagradas Escrituras a Cristo. Porque aqui Cristo ele vai revelar que os religiosos ou os teólogos ou os homens, os sacerdotes, os instruídos daquela época tinham o conhecimento da letra, tinham o conhecimento das leis, tinham o conhecimento essencial das Sagradas Escrituras, da Bíblia, das leis de Moisés. Mas aqui nós vemos que do Antigo Testamento até o Novo Testamento vinha explicando sobre Jesus Cristo. Mas aqui nós vamos ver alguns pontos referente aonde a gente vai ver a aplicação prática. Nós vamos ver Cristo em cada página. Nós vamos ver que as Sagradas Escrituras vai além da teoria. Nós vamos ver a busca, a vida do autor. Então nós vamos ver aqui que a Bíblia é um mapa e o destino que nos leva a Cristo. Então aqui Jesus vai falar que os instruídos, os religiosos, os homens sábios, os sacerdotes, os líderes, tinham conhecimento da letra, tinham conhecimento essencial, o conhecimento exemplar das Sagradas Escrituras, da Bíblia, mas infelizmente não estava conduzindo eles a Cristo, não estava conduzindo eles a ter uma vida plena, porque aqui fala em João capítulo 5, versículo 39 ao 40, vai falar que examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Aqui Jesus ele vai falar que estes sacerdotes, estes homens da lei, esses teólogos, tinham o conhecimento total das letras,
das Sagradas Escrituras, das leis, e todo o conhecimento que eles tinham conduziam a Cristo. Eles buscavam nelas a vida eterna. Mas Jesus fala que eles estão tão cegos na letra que não conseguiam ter este encontro com Jesus. Aqui nós vamos ver, o primeiro ponto fala assim, que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é um mapa, mas o destino é Jesus. As leis é um mapa, mas o destino de todo esse conhecimento, de todo este essencial aprendizado, é para conduzir até Jesus. Nós vamos ver que aqui as Sagradas Escrituras, as leis, elas têm que conduzir a Cristo. A vida eterna é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos dá a vida eterna. Porque se nós formos ficar só meditando na letra, sendo instruídos por cursos, faculdade de teologia, e todo esse conhecimento de cursos, faculdade de teologia, leitura da Bíblia, se não nos conduzir a um encontro com Jesus Cristo espiritual, se não gerar no final de todos esses 4 anos de faculdade de teologia, ou esses cursos que a gente procura a fazer no dia a dia, perante os meses, se todo este ensino, se todo esse conhecimento da letra não nos conduzir até o autor da vida eterna, se não nos conduzir até o autor da salvação, se não nos conduzir até Jesus Cristo, ela vai nos matar, vai nos tornar coaches, vai nos tornar pessoas vazias só do conhecimento da letra. Porque as Sagradas Escrituras falam também que a letra mata e o Espírito Santo vivifica. Então o conhecimento de vários cursos na área da teologia, se não nos conduzir a Jesus Cristo, não adianta nada. Nós vamos estar vazios. Se uma faculdade de 4 anos de teologia, para nos tornarmos teólogo, no final disso, ou no período, ou no meio deste percurso, não estiver nos conduzindo a Jesus Cristo, que adianta ser cheio deste conhecimento, cheio da letra e vazio do Espírito Santo? Meu irmão, não adianta nada. Por isso que o tema hoje das Sagradas Escrituras a Cristo tem que todo conhecimento da letra, este conhecimento dos cursos teológicos, este conhecimento desta faculdade de teologia, se não nos gerar um aperfeiçoamento que nos conduza a Cristo, não nos serve para nada. Porque quando Jesus entra para estar palavreando com Nicodemos, tendo um diálogo com Nicodemos, ele fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos, um teólogo de alta patente, instruído, ele fala: mas como um homem já de certa idade pode voltar ao ventre da sua mãe? Aqui Nicodemos, ele é um baita teólogo, instruído nas Sagradas Escrituras, instruído nas leis, e não consegue discernir o conteúdo, o assunto que Jesus estava falando. Um baita homem, um baita teólogo, instruído na letra, instruído nas leis, instruído nas Sagradas Escrituras, e Jesus fala para ele: cara, tu é instruído na letra, tu é um baita teólogo, mas eu estou falando espiritualmente contigo, você não consegue me compreender? O que está acontecendo? Então nós vemos que só
faculdade de teologia, cursos de teologia, se não estiver pautado com uma vida espiritual, não vai nos conduzir até Jesus Cristo, o autor da salvação, o autor da vida eterna, aquele que perdoa pecados, aquele que aceita você na sua família, aquele que perdoou os seus pecados, aquele que todo aquele que nele crê é salvo. Então, todo o conhecimento, se não tiver a aplicação, não serve para nada. Se eu estiver fazendo uma faculdade de teologia de 4 anos e neste período, neste caminho, neste desenvolvimento de 4 anos não me aproximar de Jesus Cristo, não me serve para nada. A letra vai me matar, o conhecimento vai me matar, porque vai me deixar uma pessoa fria. Não vai me trazer uma vida de espiritualidade, não vai me trazer uma vida de santidade. Então, se eu estiver focado numa teologia, numa faculdade de teologia de 4 anos e me conduzir ao autor da salvação, louvado seja Deus. E eu colocando isso em prática, tendo uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santidade, isso vai me conduzir a Jesus Cristo, o autor da salvação, vai me conduzir a este conhecimento, vai me conduzir a Cristo. Então vamos fazer acontecer, vamos desenvolver. Mas tudo que eu for aprender das Sagradas Escrituras, me conduzir a Cristo, louvado seja Deus. A aplicação vai ser ótimo, porque vai me conduzir a ter uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de jejum, uma vida de aplicação deste conhecimento. Mas se eu for aprender e não praticar, ou não me trazer para perto de Jesus Cristo, não me confrontar este conhecimento, não adianta. Jesus Cristo confrontou estes religiosos, Jesus Cristo confrontou estes homens da lei, e falou para eles: olha, todo este conhecimento fala de mim, todo este aprendizado da lei fala de mim, fala do autor da vida, fala do autor da vida eterna, fala do autor da salvação, mas vocês não estão conseguindo se aproximar de mim através deste conhecimento da letra. Então, a letra, sem a presença do Espírito Santo, sem uma vida de santidade, sem uma vida de oração, sem uma vida de jejum, não conduz a Jesus Cristo. Então aqui nós vamos ver também que a cada página das Sagradas Escrituras, a cada lei, conduz a Cristo. De Gênesis a Apocalipse vai falar de Jesus Cristo. Então o conhecimento da teologia, o conhecimento de cursos teológicos tem que nos gerar mais sede e fome de Jesus Cristo, mais sede e fome de ter uma vida de intimidade com o autor da salvação. Aqui nós vamos ver também que vai além da teoria, é uma vida de prática. As Sagradas Escrituras têm que gerar em nós fé, arrependimento e transformação. Então vai além da teoria, é uma vida de prática. Este conhecimento da faculdade de teologia, dos cursos teológicos, eles têm que gerar em nós fé, eles têm que gerar em nós uma vida de mudança, eles têm que gerar em nós uma vida de arrependimento, eles têm que gerar em nós uma transformação. Então aqui nós temos que buscar o autor da vida, o autor da salvação, o autor da vida eterna, através das Sagradas Escrituras, através da faculdade de teologia, através dos cursos teológicos, nós temos que buscar, achar e encontrar, ter um encontro, ter
uma vida no secreto, ter uma vida de intimidade com o autor, Jesus Cristo de Nazaré. O autor da salvação, aquele que você crendo, você é salvo, aquele que perdoa pecados, aquele que traz transformação, aquele que vai confrontar e nós vamos ter um arrependimento, aquele que vai fazer uma mudança tremenda na sua vida. Então, a cada curso, a cada faculdade de teologia, nós temos que buscar o autor de tudo isso, Jesus Cristo, o autor da salvação, o autor da vida eterna, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que a cada meditação, a cada curso, a cada faculdade de teologia, no final de tudo isso, ou no percurso disso, nós temos que nos encontrar com o autor, Jesus Cristo, tendo fé, tendo transformação, tendo arrependimento, tendo mudança, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de jejum, tendo uma vida de santidade, tendo uma vida no secreto. Amém? Então, das Sagradas Escrituras a Cristo, dos cursos teológicos a Jesus Cristo, da faculdade de teologia a Jesus Cristo, as Escrituras apontam para Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras nos levam a Cristo. Quem fica só na letra fica cego, fica morto espiritualmente. Quem fica só no entendimento, no conhecimento, se perde. Mas quem faz disso se achega a Ele. Quem busca, através desse conhecimento, encontrar o autor, que é Jesus Cristo, tem uma vida de intimidade. Acha Jesus Cristo, encontra Jesus Cristo e tem uma vida abundante, porque as Sagradas Escrituras conduzem à vida eterna. As Sagradas Escrituras conduzem uma vida de abundância. As Sagradas Escrituras conduzem a uma vida de santidade. As Sagradas Escrituras conduzem a uma vida de fé. As Sagradas Escrituras, conhecimentos de cursos teológicos, têm que conduzir a uma vida de arrependimento. As faculdades ou a faculdade de teologia tem que ter um encontro com o seu autor, Jesus Cristo. Uma vida de fé, uma vida de transformação, uma vida de arrependimento, uma vida de mudança. Das Sagradas Escrituras a Jesus Cristo, o autor da salvação, o autor da vida eterna, o autor da vida em abundância. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para perdoar pecados. Jesus Cristo, aquele que diz: se você crê em mim, será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo, aquele que liberta. Jesus Cristo, aquele que expulsa. Jesus Cristo, o nome acima de todo nome. Jesus Cristo, aquele que sofreu na cruz por causa dos meus e dos seus pecados, morreu, ressuscitou e voltará. Jesus Cristo, aquele que prometeu que iria preparar morada para mim e para você. Das Sagradas Escrituras a Cristo, dos cursos teológicos a Cristo, da faculdade de teologia a Cristo. Tudo que for cursos teológicos, você tem que ter um encontro com o autor, Jesus Cristo. A letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Então, se você está estudando, aprendendo, desenvolvendo num conhecimento teológico, cursos teológicos, estes cursos, este ensinamento, ou este aprendizado, ou este conhecimento tem que estar te conduzindo a Jesus Cristo. Entenda, a letra, ela não pode
matar, ela tem que, através do Espírito Santo, te vivificar. Nós temos que entender que todo cursos teológicos tem que nos aproximar de Jesus Cristo, fortalecer a nossa fé, trazer o arrependimento, trazer mudança, reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas e mudarmos. Hoje, das Sagradas Escrituras a Cristo, que o Espírito Santo, através destes cursos teológicos que você está fazendo, através dessa faculdade de teologia que você está fazendo, que o Espírito Santo te conduza ao encontro do Autor, Jesus Cristo de Nazaré. Um encontro que vai trazer você a ter fé. Busca pela oração uma vida de santidade, uma vida no jejum, uma vida pautada no Autor, Jesus Cristo. Deus os abençoe e que o Espírito Santo, através do conhecimento que você está tendo, dos cursos teológicos, da faculdade de teologia, edifique e faça você ter um encontro sobrenatural com Jesus Cristo de Nazaré. Deus os abençoe e fiquem na paz de Jesus Cristo.